Você vai ver nesta edição uma série especial com dicas para os trabalhadores. A dica é: se proponha a fazer, tenha meta, foco e verifique o tempo que você vai levar. Empresas que buscam profissionais qualificados arcam com os estudos dos funcionários. Eu esperei o momento certo para me poder pedir a bolsa e quando eu pedi, eu fui contemplado. E no reality show do trabalhador, eu fui parar nas alturas. E agora para valer, são 25 andares abaixo. O programa de hoje está imperdível. Está no ar o Trabalho Legal, programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Você sabe o que significa horas in itinere? É quando o empregador fornece o veículo por não existir transporte na região para que o empregado consiga chegar ao trabalho ou voltar para casa. Portanto, este tempo gasto pelo funcionário do trajeto de ida e volta do trabalho é contabilizado como hora trabalhada. Veja mais detalhes na reportagem de Luana Carvalho. Os trabalhadores desse hotel fazenda, localizado no Distrito Federal, precisam percorrer 3 quilômetros de estrada de terra para chegar ao serviço. O sítio é de difícil acesso e os ônibus não circulam até o local. Por isso, o patrão disponibiliza um carro para buscar e levar os empregados na rodoviária mais próxima. Na verdade, desde que o empreendimento inaugurou, a gente já teve de cara essa ideia de botar o transporte para funcionários, porque a gente saberia que no futuro ia ter problema, que como aqui é difícil acesso, não circula ônibus nem nada, a gente já se propôs a levar e trazer, que a gente tenha a segurança de que todo dia eles vão ir, chegar bem e vão estar no trabalho sem problema nenhum, sem falta, sem nada. E os funcionários afirmam que o transporte é de extrema importância. Isso porque sem o veículo é impossível chegar ao trabalho. Para nós é importante, né? Porque a gente mora fora aqui da área rural, sem ela não teria como a gente vir trabalhar, né? Porque ônibus mesmo não passa aqui nesse trajetório aqui nosso. Então para nós é significante e é bom, né? No meu modo de pensar é muito importante. É uma coisa fundamental, até por causa que a gente tem hora de entrar no serviço e hora de chegar. Entendeu? Então eu acho que o transporte é fundamental. Para muitos trabalhadores, a jornada só começa quando chega ao local de serviço. Mas para outros, como esses funcionários, o tempo do percurso também é contabilizado. Por lei, o tempo do trajeto é contado como horas trabalhadas. São as chamadas horas in itinere. As horas in itinere são aquelas horas de deslocamento do empregado do trabalho ou de casa para o trabalho e vice-versa, quando o local de trabalho é de difícil acesso e não servido por transporte público. As horas in itinere também podem ser calculadas como horas extras se o tempo de percurso até o local do serviço, somando com a jornada de trabalho, ultrapassar 8 horas diárias, como por exemplo, se o tempo da ida até o serviço for de 15 minutos e o da volta mais 15, somando com as 8 horas diárias, os 30 minutos do percurso são considerados como horas extras. Agora, se o tempo de trabalho for de 7 horas e 30 minutos, mais 15 minutos de ida e 15 de volta, aí o funcionário não terá direito às horas extras. Esse direito foi instituído legalmente na Consolidação das Leis do Trabalho, quando o artigo 58 foi alterado pela Lei 10.243 de 2001. A lei foi modificada por causa do resultado de várias decisões dos tribunais trabalhistas e da súmula 90 do Tribunal Superior do Trabalho, que esclarece quando são ou não devidas as horas in itinere. Acordo, convenção coletiva podem sim dispor de forma contrária, desde que representem alguma vantagem para o empregado. Não pode beneficiar só o empreendimento econômico, porque aí ela é considerada nula, inválida. Toda empresa quer mesmo um profissional qualificado, que se empenha ao máximo para aprender cada vez mais. Algumas firmas são tão categóricas que chegam a arcar com os estudos de alguns empregados. Esta é uma prática que vem crescendo a cada dia. A reportagem é de Jeanine Zambonini. Genivaldo trabalha há 4 anos nesta empresa e tem crescido rapidamente. Eu entrei na companhia como caixa financeiro
Aí depois de um tempo eu aprendi uma outra função, que foi o faturamento, aí daí eu fui promovido para o faturamento. Com o tempo eu já estava fazendo faculdade e a minha gestora viu que eu poderia performar melhor, viu que eu poderia conhecer mais da área que eu estava aprendendo na faculdade com a função do dia a dia. Daí ela me desafiou a ser técnico de comodato. Mais experiente na área em que atua, decidiu aprofundar os conhecimentos. Está no 2º ano do curso de administração e ainda conta com uma ajudinha da empresa na hora de financiar os estudos. Eu já conheci os benefícios da companhia. Daí eu sonhei com isso, entendeu? E assim, eu esperei o momento certo para me poder pedir a bolsa e quando eu pedi, eu fui contemplado. Eu consegui ser contemplado, daí no primeiro mês que eu fiz a inscrição e deu tudo certo. Eu comecei, aí já enganjei na faculdade e estou até hoje, graças a Deus, e é o 5º semestre que eu curso. Agora ele está cheio de planos para o futuro. Eu olho para o meu futuro mais expandido. Antes eu era limitado, eu achava que eu não ia chegar muito longe, já que não tinha muitas oportunidades, mas com o tempo e com as oportunidades que eu fui tendo e mais a bolsa que eu tenho, isso expandiu mais as minhas perspectivas. Genivaldo é um entre muitos outros funcionários beneficiados com programas de incentivo aos estudos, adotados por algumas empresas. Nesta distribuidora de bebidas, o auxílio atualmente é oferecido de 5% a 8% dos trabalhadores, tanto para cursos de graduação quanto para os de pós-graduação. A gente tem um instrumento que é a avaliação de desempenho e eles têm que ter tido pelo menos 70% de atingimento na última avaliação de desempenho para ser elegível ao programa de bolsas de estudo. Uma oportunidade e tanto, já que o estudante pode crescer e subir na carreira dentro da empresa. A gente deseja que ele permaneça no quadro da empresa, a maioria deles fica por vários anos, mas não existe um vínculo obrigatório. Os profissionais que buscam aperfeiçoamento e qualificação para subirem de cargo podem pedir auxílio financeiro nas empresas em que trabalham, mas estas não são obrigadas a pagar pelo curso. Esta é uma prática que tem crescido cada vez mais, mas a partir do momento em que a empresa necessita de um profissional qualificado, é ela quem deve arcar com os estudos do funcionário e não o contrário. A empresa, além da sua finalidade econômica, ela tem sua função social, então muitas adotam essa prática, investem na capacitação e qualificação profissional de seus funcionários, né? Isso funciona normalmente é regido por um regulamento interno da empresa. Isso tem por objetivo não só beneficiar a empresa, mas qualificar a mão de obra. Apesar de ser um auxílio e não existir uma lei específica, os direitos do empregado também devem ser lembrados. Por isso, o advogado orienta. O trabalhador ele tem que analisar, sim, até que ponto isso está beneficiando dele ou está apenas, atendendo a algum objetivo da empresa unicamente. Acho que tem que haver um equilíbrio. A qualificação ela tem que tanto beneficiar o trabalhador como também beneficiar o empregador. A seguir, dicas especiais para os trabalhadores. Não sai daí não, o Trabalho Legal está só começando. Eu volto já. Hoje daremos início à nossa série especial chamada Dicas para o Trabalhador. É uma série de reportagens com diversas dicas práticas para melhorar o dia a dia no trabalho. Entre elas estão a qualidade do sono, o lazer no trabalho, entre outras. Para começar, vamos mostrar algumas maneiras de evitar as distrações no horário do expediente. No trabalho, sempre tem aquele colega engraçadinho que conta piada o dia todo. Ou aquele que para tomar um cafezinho toda hora. Dessa forma, é quase impossível não se distrair. Eu e minha equipe fomos às ruas e descobrimos que a lista das distrações é bem extensa. Celular, com certeza. Por quê? Porque a gente começa a olhar uma outra coisa, conversa com alguém, vê uma notícia, ou olha um aplicativo.
Aí sempre distrai. Piada de colega de trabalho. Por quê? Porque eu acho que é o único momento de descontração. A equipe, acho que é o único jeito para descontrair é com piada mesmo. Fico batendo papo, colocando as fofocas em dias, né? E demora em torno de meia hora, 40 minutos isso. Para tomar um cafezinho. Isso, para tomar um cafezinho. Uma pesquisa realizada pelo site britânico Kidigo.com aponta que os trabalhadores gastam, em média, 1 hora por dia se distraindo durante o horário de trabalho. Segundo a pesquisa, as maiores causas de distração no trabalho são acesso a e-mails pessoais e redes sociais, conversas telefônicas com amigos e parentes e conversas com os próprios colegas de trabalho. A pesquisa revela ainda que apenas 88% do expediente diário é realmente gasto com tarefas profissionais. Mas o que fazer para evitar essas distrações e não perder tanto tempo de trabalho? A dica é: se proponha a fazer, tenha meta, foco e verifique o tempo que você vai levar. Então, o planejamento se faz necessário para que não fuja esse contexto. Então, é ser delicado, dizer para o colega, ó, foi mal, mas eu já estou saindo, vamos marcar, vamos depois do serviço, a gente pode sair, vai dar uma chegadinha lá em casa, coisas desse tipo para favorecer que não corte esse nível de amizade, mas retorne ao trabalho, para que haja a produção necessária, né? A psicóloga também afirma que, apesar de algumas distrações atrapalharem o desempenho no trabalho, se distrair de vez em quando não faz mal a ninguém, desde que o funcionário não perca o foco no serviço. Se você tem uma situação agradável, que é de risada, de prazer, você vai retornar ao trabalho num pique muito maior. Como o oposto também é verdadeiro. Quando existe uma situação em que você se sente acuado, magoado, chateado, sua produção ela cai. Só não exagerar, tem que retornar ao trabalho. Agora vamos às ruas esclarecer as dúvidas do trabalhador. Como eu faço uma denúncia para o Ministério Público do Trabalho? Nós recebemos denúncia via na nossa página na internet, tá? O trabalhador às vezes não se identifica, fica a critério do trabalhador. Não só o trabalhador, mas qualquer pessoa, tá? Entidades sindicais, qualquer pessoa pode fazer a denúncia. Através da internet, pode comparecer também na Procuradoria, em qualquer unidade da Federação. Tá? Nós temos o atendimento, algumas procuradorias funcionando a partir de 9 horas, outra a partir de meio-dia até 7 horas da noite. Trabalhar em casa tem se tornado cada vez mais comum. É o chamado home office. Aliás, a Lei 12.551, sancionada em dezembro de 2011, modificou o artigo 6º da Constituição Federal, garantindo assim ao trabalhador em home office os mesmos direitos de qualquer outro funcionário que trabalhe dentro da empresa. Trabalhar no emprego formal, com carteira assinada, mas sem sair de casa. Sim, é possível. E essa já é a realidade de muitas pessoas. O servidor público Wenderson já teve essa experiência e revela como era trabalhar em casa. Essa experiência é muito boa, porque você tem uma tranquilidade bem maior de você flexibilizar o seu horário de trabalho e compatibilizar isso daí com a vida pessoal. E acaba, no final das contas, você tendo uma produtividade bem maior, às vezes, do que no órgão. É lógico que isso aí depende de cada pessoa, porque tem pessoas que preferem não trabalhar em casa, que às vezes pode ter um ambiente mais tumultuado, em razão, às vezes, pode ser crianças, e não conseguir uma concentração devida dentro do ambiente domiciliar. Aí preferem trabalhar no órgão. O home office é uma tendência mundial. O Brasil já é o 3º país no mundo em número de pessoas trabalhando formalmente em casa, atrás apenas da China e Singapura. Além disso, o rendimento do funcionário em regime home office aumenta em 13%, de acordo com pesquisa publicada pelo Center of Economic Performance em março deste ano. Neste órgão, localizado no Distrito Federal, foi adotado o regime home office no sistema de rodízio.
tribunal, ele antenado justamente com as empresas, as grandes corporações que utilizam esse tipo de funcionalidade de ferramenta, então o tribunal entendeu por bem procurar, estando antenado com essa mudança, com essa revolução que grandes corporações já realizam ao longo do mundo, ele procurou realizar essa experiência piloto, na qual ele permitiu que o servidor tivesse esse aumento de produtividade com as entregas, ao mesmo tempo que ele tivesse a tranquilidade de estar no seu home office. Sancionada em dezembro de 2011, a Lei 12.551 modifica o artigo 6º da Constituição Federal e garante ao trabalhador em home office os mesmos direitos de qualquer outro funcionário que trabalhe dentro da empresa. A jornada dele, o intervalo intra-jornada, que vai ser o descanso no horário de almoço, o intervalo interjornada, que é entre uma jornada e outra, tem que ser estabelecido conforme a legislação trabalhista determina para o empregado que trabalhe no estabelecimento do empregador. Os equipamentos necessários para desempenhar as atividades fora da empresa são de responsabilidade do empregador, que deve fornecer todas as condições para a realização do serviço. Como a prestação do serviço, o interesse é do empregador, também do empregado, mas para o empregador, nesse caso, o ônus é do empregador, desses equipamentos. Mas trabalhar em casa também tem algumas desvantagens. Desvantagem seria o isolamento do empregado, do ambiente ali, do relacionamento com os demais empregados da empresa. Talvez a questão da indisciplina em relação aos horários. A interferência da família ou de amigos ali no ambiente de trabalho dele, montado no âmbito da sua residência, caso ele não consiga estabelecer ali os critérios de disciplina. Mas mesmo assim, o Anderson afirma que prefere trabalhar em casa. Quando você tem essa flexibilidade de estar em casa, eu acho mais interessante, e até porque você pode vir para o trabalho também e desempenhar as suas atividades aqui. A seguir, você vai conhecer a rotina de trabalho de um limpador de fachada que só faz serviços nas alturas. Ele literalmente se pendura em um prédio de 25 andares. É o reality show do trabalhador. Eu volto em instantes. O reality show de hoje está, digamos assim, nos céus. Eu acompanhei a rotina de trabalho de um limpador de fachada. Mas tem um detalhe, ele só trabalha com serviços nas alturas. É um trabalho que requer muita atenção aos dispositivos da norma regulamentadora 35 do Ministério do Trabalho e Emprego. Para fazer esse tipo de serviço, é preciso aprender algumas técnicas de rapel e, claro, não pode ter medo de altura. Não é à toa que a nossa repórter Luana Carvalho, que sempre grava esse quadro, dessa vez decidiu me passar essa missão. Gente, eu confesso que eu estou com um pouco de medo, mas vamos lá. Olá, gente, eu estou aqui em um prédio em Águas Claras, no Distrito Federal. Vou pedir para o meu cinegrafista Ailton mostrar o prédio. Ailton, por favor, mostra pra gente. São 25 andares e eu vou ter que encarar aí esses 25 andares descendo com técnica de rapel. O profissional que eu vou acompanhar hoje é um limpador de fachada nas alturas e é um trabalho que requer muito cuidado e muita atenção aos dispositivos da NR 35 do Ministério do Trabalho e Emprego. Thiago dos Santos, a gente está indo atrás de você. Vamos lá. Então, gente, eu tô chegando aqui na cobertura do prédio. Eu confesso que eu tô começando a ficar com medo. Aliás, a vista que eu tô vendo já me dá um certo pânico. Mas vamos lá. Eu quero saber o que a gente vai aprontar aqui hoje. Primeiramente, a gente vai fazer um treinamento aqui mesmo, na cobertura. E quando você se sentir pronta, aí a gente vai pro serviço mesmo.
Tiago, é preciso muita atenção aos dispositivos da NR35 do Ministério do Trabalho e Emprego. Vocês fazem algum curso para aprender sobre essa NR? Com certeza, porque a NR35 é, como é que eu posso dizer, é a nossa segurança nesse serviço, né? É o que nos apoia. Então a gente passa por toda uma preparação, conhecendo melhor a NR35 para a gente poder estar executando esse serviço. Quais são os equipamentos de segurança necessários? Eu estou vendo que você está com capacete, tem um cinto aqui. Explica pra gente tudo. Bom, esse daqui é o freio 8. É o que você vai descer nele. Esse daqui é o de segurança, né, que é da cabo de vida, onde se chama trava-queda. E aqui é o cinto de rapel e aqui é o capacete. Esses são os equipamentos de segurança que você precisa para executar esse serviço. Você fez quanto tempo de curso? O curso, ele é mais ou menos, tem um dia, NR35. E a gente passamos por 3 análises de testes para ver se a gente estava pronto ou não para trabalhar no rapel. Já houve algum caso de acidente? Olha, pelo tempo que eu trabalho nesse serviço, que eu conheço, não. Nunca houve nenhum. Já vi falar em outros tipos de casos em serviço de altura, acidentes, mas desse serviço não. Vocês fazem uma análise para eliminar de risco? Como é que funciona o trabalho? A gente, sempre antes de fazer o serviço, a gente vem aqui com o técnico de segurança, vê o local, né, se está adequado ou não para fazer o serviço. E estando tudo ok, aí sim a gente parte para a ação. Agora eu estou vendo que tem vários nós, as cordas elas ficam bem presas ali, né? Porque, claro, é isso que vai nos segurar e dar sustentação. Como que vocês aprendem a fazer esse nó? No treinamento mesmo, a gente já tem passa o dia fazendo o treinamento e no final do treinamento sempre tem um tempo reservado para isso, para aprender da nós. É como a gente costuma dizer, a nossa vida por um fio, então tem que ter todo o cuidado do mundo. Então vamos lá que eu vou fazer esse treinamento, afinal de contas hoje é a minha vida que estará por um fio, mas a gente vai aí com toda a atenção possível aos dispositivos da NR35 e também com todos os equipamentos de proteção individual necessários. Essa parte maior sempre tem que estar aqui. Então tá feito o nó aqui, prontinho, só esperando a Marcela. Tem que aprender a fazer qual nó? Brocagem. A brocagem da corda para que eu possa conseguir descer, senão não vai dar para eu descer os 25 andares. Será que eu vou conseguir? Vamos ver. Aí onde que eu tenho que segurar aí para ela me soltar? Se eu não conseguir segurar meu corpo aqui? Eu já tô nervosa aqui, assim, tô com muito receio e olha que eu ainda nem cheguei nos 25 andares. Quantos metros tem aqui? 4 metros, 5 metros no máximo. Tá, e agora? Vai descendo devagar. Posso me soltar? Pode, vai devagar. Vai descendo, vai. Agora que acabou o treinamento, o Thiago vai fazer aqui a brocagem total e agora é para valer, são 25 andares abaixo. Evita ficar olhando para baixo e evita o pensamento negativo. Chegou para você. Essa ventania, gente. Bom, eu fiz o treinamento, estava tudo preparado para eu ir, só que o vento está começando a ficar muito forte. Não é fácil chegar aqui, fazer essa descida e ainda, além de descer, você tem que executar o trabalho, fazer um trabalho bem feito. Nessa chuva não vai ter como. Vamos finalizar a entrevista lá embaixo. Bom, agora sim a gente pode conversar. Vou até tirar a luva porque eu estou em solo, ainda bem, que alívio.
Tiago, quando você está lá em cima, tem alguma posição que fica desconfortável para você? O tempo que a posição que deixa a gente mais desconfortável é quando você fica parado muito tempo num local. Isso acaba exigindo muito das pernas e acaba prendendo, né, a circulação sanguínea e acaba gerando câimbras. E isso gera um desconforto. Então, quando está desconfortável, vamos supor, um dos meninos fala, Tiago, não estou aguentando, então ele pode descer. Tem toda a liberdade para descer, esperar um pouco para voltar novamente, porque realmente tem uma hora que exige muito e cansa muito mesmo. Qual é a jornada de trabalho? Nossa jornada de trabalho é 8 horas de trabalho. Mas normalmente é de segunda a sexta, 8 horas por dia. Isso. Tem horário para almoço. Sim. Tem o seu descanso, é 1 hora de almoço por dia. Vocês ganham algum adicional de periculosidade? A gente ganha o adicional e quando a gente cumprimos a meta antes do prazo, a gente ganha mais outro adicional. Ganha de periculosidade, que é do risco, e mais quando a gente cumpre a meta do serviço, antecipadamente. E assim, num dia como hoje, está chovendo, começou a chover bastante e por isso, por questão de segurança, e eu não sei também se eu teria coragem, para ser sincera com vocês, eu acabei não descendo. Na chuva, vocês podem trabalhar? Não, a gente não trabalha com chuva. Às vezes, quando a gente está na altura, vamos supor, a gente está faltando um pedacinho pequeno para a gente terminar, a chuva ainda está fraca, a gente vai lá e finaliza aquilo que a gente está fazendo, mas não é correto trabalhar na chuva. Quando começa a chover muito forte, a gente para. Então a decisão foi correta Isso. também Isso. de eu não descer Com certeza, chovendo desse jeito. Quer deixar alguma mensagem? Com certeza, deixar uma mensagem para os meus amigos que também trabalham nesse serviço de altura, porque às vezes nós vemos tantas pessoas que arriscam sua vida, né? Trabalha simplesmente pelo dinheiro, o patrão fala você tem que descer de todo jeito e ele vai e desce. É importante saber que a nossa vida está em primeiro lugar. Faça o serviço, mas sempre com segurança, esse é o mais importante, primeiramente a nossa vida. É isso mesmo, Tiago. E realmente tem que ter muita coragem para ficar pendurado em um prédio de 25 andares, mesmo com todos os equipamentos de proteção individual necessários. Aliás, isso daqui não é para mim. Deixa eu voltar para o estúdio. Ufa! Agora sim eu estou no meu lugar. Parabéns a todos esses profissionais. Lembrando que a NR35 considera trabalho em altura toda atividade executada acima de 2 metros do nível inferior, onde haja risco de queda. O Trabalho Legal fica por aqui. Lembrando que você também pode participar do nosso programa através do e-mail trabalholegal.pautas@gmail.com. E para saber um pouco mais sobre o Ministério Público do Trabalho, acesse www.mpt.gov.br. Muito obrigada pela sua companhia. Lembrando que temos um encontro marcado na próxima semana. Tchau!